Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente, nessa condição virtual, mas que estamos reunidos em nome de Jesus. Hoje iremos fazer uma reflexão a respeito do tema do bem, do mal, do sofrimento, contido no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, mais especificamente no seu item 18. Para a gente começar as nossas atividades, eu vou fazer uma leitura do livro Além da Alma, uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: ele era senhor e fez-se escravo, era grande e fez-se pequenino, era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras, era o amor e suportou a sede do ódio. Quem o contemplasse do pó de Jerusalém no dia da grande flagelação, de certo, identificá-lo-ia à conta de um delinquente em extrema penúria. As pregações dele haviam encontrado a sufocação do sinédrio. Sua doutrina categorizava-se por abominável heresia. Seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados. Seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos e, por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte, não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum. Mas que fixasse com Cristo a multidão do alto da cruz, reconhece-lhe-ia a condição de herói vitorioso, porque para o seu olhar a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitados de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores à maneira de moléstias do espírito sob a máscara da dominação e falso triunfo. E sentiu apenas a grande compaixão que lhe nasceu do espírito com a paz inalterável. Se nos propomos a bem sofrer, procuremos anotar do cimo de nossa cruz aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos do entendimento. Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Compadece-te daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo, e compadece daqueles que, por não possuí-lo, se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes que oprimem os fracos, e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o Mestre te confiou, por bênçãos de bondade, ao longo do caminho, e serás amparado por aquele a quem ampara, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar, e amando qual Cristo nos ama, encontraremos na terra, ou mais além, a luz interior que nos reunirá para sempre a perenidade da vida triunfante. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, bons espíritos, todos aqueles que, encarnados e desencarnados, encontram-se presentes virtualmente nesta reunião, em nome do amor de Jesus. Somos sabedores da necessidade da oração, Pai amado, da necessidade da reflexão, da necessidade de estarmos conectados com Tua amorosidade e com as Tuas lições, que ficaram para sempre em nossa existência. Sabedores das nossas necessidades, sabedores da necessidade dos nossos irmãos, estamos aqui mais uma vez, buscando o conforto, o consolo e a fortaleza no íntimo do Evangelho de Jesus. Sem dúvidas, o manual de boa conduta que Jesus nos deixou através do seu Evangelho nos oportuniza esse crescimento que a gente tanto precisa. Vivemos dias tão difíceis, dias que a incerteza muitas vezes apresenta-se diante de nós, e nessas horas precisamos mostrar que a nossa fé é fortalecida, que a crença no amor e nas lições de Jesus são verdadeiras, que a nossa capacidade de se resignar, a nossa capacidade de superar obstáculos, a nossa capacidade de diluir as nossas decepções ainda estão a pleno vapor. Por isso, Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui, e pedimos que os bons espíritos toquem os nossos corações, para que essa emoção, para que esse sentimento se transforme em ações durante todos os dias da nossa existência. Muito obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Falar de bem sofrer, falar de mal sofrer, de se referir ao capítulo número 5 do Evangelho de Jesus, reporta-nos a primeira frase que é fundamental. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. O que é que Jesus tentava passar para nós? Ele não se referia somente aos que sofrem de maneira geral,
Afinal de contas, meus irmãos, a gente veio para o planeta Terra sabedores que a nossa condição seria de provas, sabedores que a nossa condição seria de passar por expiações, e que nesse mundo material que a gente se encontra, sofrimento de formas variadas iriam se apresentar diante de nós. Infelizmente, poucos de nós não aprendeu ainda essa condição de encarar o sofrimento de uma maneira mais resignada. Nós falamos que temos uma fé fortalecida, falamos que estamos com o Criador, falamos que Jesus não nos deixou, mas na hora que o sofrimento bate à nossa porta, muitas vezes, essa resignação que nós deveríamos trabalhar, essa condição de entendimento que nós precisamos passar por determinadas adversidades, elas são diluídas na nossa existência, elas somem. E aí, nessas horas, a gente precisa novamente reafirmar o nosso propósito. Por quê? Porque Jesus dirigiu a todos nós essas sábias palavras, né? Jesus nos mostrou que a gente não pode decepcionar, a gente não pode desiludir, a gente não pode ficar refém de alguma situação que no mundo material venha a nos desestabilizar. Via de regra, é muito comum que a gente se vitimize. A gente se vitimiza, a gente reclama, a gente acha que o nosso fardo é mais pesado do que o do outro, e sempre procura as respostas no outro, sempre procura justificativas no outro, e não é assim que a gente deve proceder. Geralmente, quando nós nos vitimizamos, na verdade, a fonte causadora dos nossos problemas muitas vezes está em nós mesmos. A gente não pode esquecer que o nosso fardo é proporcional à nossa capacidade de conduzir. A gente não pode esquecer que o Pai é sabedor. E nós temos limites, ele não desrespeita esses limites. Então, a nossa existência, ela vai continuar sendo marcada por tribulações, por desafios, e o que a gente precisa fazer ao longo da nossa vida é saber que mesmo tendo um número de conquistas muito inferior ao número de decepções, de dificuldades, de obstáculos, a gente precisa ser forte. E essa fortaleza a gente encontra em pequenas coisas, como por exemplo, nesta reunião. Quando a gente consegue se reunir, falar do Evangelho de Jesus, buscar nos capítulos que estão ali, a nossa busca pessoal ela se torna coletiva, porque os objetivos são os mesmos, então a gente consegue crescer com isso. Cada um de nós é o elo de uma corrente muito fortalecida, que ela vai acontecendo à medida que a gente vai se inteirando dessa verdade única, que é a mensagem de Jesus. E aí, ao longo das nossas vidas, a gente vai perdendo esse medo de encarar as adversidades. Somos desafiados todos os dias. Cada um de nós tem aqui presentes um relato a fazer, uma dificuldade que está vivendo, uma calúnia que sofreu, uma decepção, uma situação de infidelidade com relação aos nossos princípios, incertezas. E aí, nessas horas, a gente não pode fraquejar. Não pode fraquejar. Aquele que se propõe a defender os ensinamentos de Jesus não pode baixar a cabeça. Então, quando o assunto for aflição, nós somos o fiel da balança. Nós precisamos mostrar se realmente estamos com os sérios propósitos de acreditar que a mensagem de Jesus é verdadeira e que nós somos os seus exemplos vivos na Terra, como coautores da sua obra. Vamos dividir, muitas vezes, em fardos distintos as nossas preocupações. E o tipo de privações que a gente passa na Terra serve para semear dentro de nós um crescimento moral que a gente tanto busca. A gente pode ter uma aflição que é muito penosa, ao mesmo tempo a gente pode viver uma aflição que não causa tal sentimento. E como é que a gente tem que proceder? Como é que a gente tem que encarar essas dificuldades? Existem muitos caminhos, mas certamente o principal deles é a conexão com Cristo. O principal deles é fazer da oração o nosso maior instrumento, o nosso maior escudo. Porque quando a gente consegue fazer isso, há um caminho a ser aberto, porém, um alerta. O orar é fundamental, a conexão com Cristo é fundamental, mas isso não é suficiente. Nós precisamos agir. Nós precisamos ter uma conduta que nos dê sustentação. A gente precisa exigir de nós mesmos ações amorosas, pautadas na nossa fé e na nossa crença. Sermos submetidos a determinados propósitos, a determinadas provas, a determinadas expiações, serve para que a gente reconheça a nossa submissão ao Pai. É assim que a gente tem que entender. Os bem-aventurados que Jesus cita durante a sua passagem na Terra são aqueles que provam esta fé. É isso que a gente está tentando fazer em ações como essa, desse momento. Mostrar ao Pai, eu me coloco à sua vontade, Pai amado. Reconheço as minhas limitações, sei das minhas condições,
e peço força para poder, dentro de uma maneira resignada, encarar todas as adversidades. Sou sabedor que as leis divinas estão gravadas na minha consciência, sou sabedor que os meus caminhos são iluminados por Jesus, então não tenho nada a temer. Eu não posso ter nada a temer. Se eu ficar o tempo inteiro me preocupando com as incertezas do amanhã, com as dificuldades que irão se apresentar, com os nós que eu terei que desatar, eu vou sofrer muito. Então, a certeza que eu tenho que ter é que eu estou no processo evolutivo e que eu preciso fazer jus ao futuro de uma estação que me permita chegar e ter a certeza do dever cumprido. Infelizmente, muitas vezes a gente perde a oportunidade de concretizar essa nossa missão, de fazer materializar-se a nossa tarefa que foi assumida lá no mundo espiritual. Quando nós acordamos com a espiritualidade maior, vir para cá no mundo material, certamente o planejamento já tinha sido pré-estabelecido. E a doutrina nos mostra muitas explicações a respeito disso, de maneira muito lógica. Ela nos mostra por que em determinados momentos a gente consegue estar muito feliz, em determinados momentos a gente consegue estar mergulhado em dificuldades. A doutrina ela serve para mostrar para a gente que a gente não tem que ter a condição de achar que tudo é eterno em relação a dificuldades ou conquistas. Tudo vai passar. As nossas dores irão passar, as nossas angústias, as nossas aflições, assim como também os nossos momentos de felicidade e de conquista. Para a gente não ficar sofrendo, para a gente não ficar mantendo uma expectativa de plena felicidade que a gente não conhece ainda, a gente ainda está gatinhando nesse campo, a gente ainda está buscando uma felicidade que é relativa, a gente precisa buscar entender de onde a gente veio, qual foi o propósito que foi traçado para nós, qual foi a condição que nos foi imposta. Muitos de nós ignoram essa condição, por ignorância no desconhecimento ou pela ignorância da truculência, que não aceita que após o desencarne a gente tem uma nova jornada. Após a reencarnação, uma nova jornada. São páginas que são escritas por nós mesmos. Então, meus irmãos, quais são os nossos verdadeiros objetivos? O que é que a gente está buscando? O que é que a gente está querendo? Inicialmente, certamente, a gente busca respostas. Os nossos objetivos serão traçados diariamente. Os nossos objetivos e as nossas buscas, elas não são imutáveis. Muitas vezes, aquilo que me interessa com muito fervor hoje não significa tanto quanto o dia de amanhã. Às vezes, a gente imagina assim, ao obter determinado patamar, ao obter determinada situação, o objetivo traçado no pretérito, eu serei uma pessoa realizada. Isso é um medo engano. Nós vivemos em constante mutação, então a gente vai buscar as respostas conforme nossos objetivos, mas nós vamos encontrar a essência desses objetivos dentro do Evangelho de Jesus. Não vamos ficar fazendo aqui apologia a sofrimento, de dizer que o sofrimento vai fazer parte da nossa existência eternamente, que nós iremos sempre estar nessa condição. Não é apologia ao sofrimento, é consciência das dificuldades que irão fazer parte da nossa existência. Por isso que Jesus utiliza o termo bem sofrer. Sofrer resignadamente. Entender as dificuldades como um processo evolutivo. O bem sofrer não se traduz como gostar de sofrer. O bem sofrer se traduz em saber encarar as adversidades. Vale essa reflexão. Como é que eu vou aliviar esse meu sofrimento, Max? Como é que eu vou fazer para que as angústias que são inevitáveis não destruam a minha paz interior? Esse é o grande desafio, meus irmãos. E esse desafio passa por uma série de itens que devem ser colocados na nossa condição moral para verificar se realmente nós estamos seguindo os caminhos, seguindo os passos que foram iluminados pelo nosso modelo de Jesus. Ao nosso redor hoje, o que é que a gente vê? A gente vê uma sociedade enferma, nós vemos irmãos endurecidos, nós vemos espíritos que necessitam de determinadas situações para que dentro do mundo material consigam se sentir felizes e que muitas vezes essa condição, elas resultam no sofrimento alheio. Nós não podemos fazer parte desse time. A gente tem a necessidade do aprendizado, a gente tem a necessidade da prática da amorosidade, mas a gente precisa inicialmente buscar o esclarecimento. O esclarecimento que possa fortalecer a nossa fé. O esclarecimento que possa nos mostrar qual o caminho a ser seguido. Isso está ao nosso alcance. Quando a doutrina espírita nos apresenta estas soluções, que diz que o esclarecimento, o consolo, o conforto, a luz está ao nosso alcance, não é nenhum exagero. O que muitas vezes a gente faz é se desvencilhar desta condição, se afastar, e a gente vai lembrar na hora do desespero, na hora da dor. Então, no momento que eu estou, literalmente,
avançando para adentrar num mundo trevoso, eu preciso buscar a luz do amor e da caridade. Eu vou sofrer muito se eu não conseguir fazer. E a voz que deve falar dentro de mim é a voz da razão, é a voz da consciência, é a voz do amor que Jesus mostrou para nós. Se nós somos o sal da terra, se nós somos a luz do mundo, a gente precisa solidificar essas práticas nas nossas convicções e principalmente nas nossas ações. E aí o que a gente precisa fazer? Buscar recompensa, porque a gente tem ações meritórias? Não, a gente não pode fazer isso. A nossa recompensa, ela não pode se materializar na condição do mundo que nós vivemos. A nossa recompensa principalmente se dá quando a gente adquire a nossa paz interior, quando a gente consegue confiar nas nossas ações, quando a gente consegue ter uma fé raciocinada, quando a gente consegue ter uma fé inabalável. Quando a gente atinge isso, certamente um tesouro foi descoberto. Nesse estágio que a gente está aqui no mundo material, a gente deixa muita prática do mal sofrer. E aí a gente começa a passar situações muito difíceis, de extrema dificuldade. E pensamos muitas vezes que a gente não consegue dar conta. E aí a gente vai lembrar o quê? Tudo passa. Então, se eu ter esse estágio, essa certeza, se eu conheci a doutrina espírita que me esclarece, que me alerta em relação a isso, o que é que eu posso mais saber? O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber de onde eu vim, eu preciso saber para onde eu vou e qual é a minha função nesse mundo material. Às vezes, passamos toda uma encarnação e não descobrimos qual é o nosso papel. O ignorante de seu destino é como aquele viajante que não sabe para onde vai. Ele compra passagem de ida e pergunta-se para ele para onde você quer ir. Ele diz até onde esse dinheiro que eu tenho aqui possa me dar o direito de me deslocar. Então, não podemos ser esse viajante. A gente não pode ser esse viajante que não sabe o destino. A gente não pode ser esse viajante que não sabe qual a estação que vai descer. Imaginei, por exemplo, a dor daquelas pessoas imaginar a dor daquelas pessoas que não sabem para onde vão. Aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação. Aquelas pessoas que acham que a vida termina com o desencarne. E esquecem que a vida não é um ponto, é uma vírgula. Que a nossa existência ela é uma folha de um livro que a gente está escrevendo a cada momento que a gente vem para cá ou para outras casas do Pai. É de forma inaceitável a gente pensar que nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para isso, sim. Muitas vezes é que a gente fecha os olhos para estas condições. E aí a gente se depara com irmãos, por exemplo, que negam a imortalidade da alma, que sofrem dolorosamente e não sabem por quê, não entendem e não compreendem que isso faz parte de um processo. Se eu estiver dentro de um mundo de obscuridade, onde o bem e o mal não conseguem se estabelecer porque eu não consigo distingui-los, aí você poderia dizer para mim, como que a gente não pode distinguir o bem e o mal? Na cabeça daqueles irmãos que acham que qualquer atitude é válida para que ele atinja os seus objetivos materiais, o mal e o bem se confundem. Eles não sabem distinguir. Então, eles não conseguem captar o que a gente busca o tempo inteiro aqui nas nossas falas, nos nossos encontros. Compreender as leis divinas, saber que as consequências das nossas ações são imutáveis, acontecerão, porque isso é lei divina, a lei da colheita, a causa e efeito que faz parte de tudo que a gente passa. Muitos de nós caminham por essa vida sem ter uma luz, sem ter uma referência. A doutrina espírita não nos deixa andar nessa escuridão. A doutrina espírita é uma luz que ilumina e que elimina as trevas que muitas vezes nós estamos submetidos pela nossa ignorância, pela nossa insensatez. E se você caminha numa noite escura, sem saber o rumo a seguir, você vai se perder. Se você é seguido, ou se você segue alguém que não enxerga, vocês vão cair em precipícios. Cegos não podem guiar outros cegos. Se nós nos identificarmos nessa condição de necessidade, se a gente se distanciar destas trevas, buscando iluminar nossa vida com a prática do Evangelho de Jesus, tudo vai se modificar. A gente precisa muito, muito cuidado para não cair nas presas, nas armadilhas que são apresentadas para nós. Eu penso muito na ignorância e no desconhecimento daquele irmão que está próximo de mim, que age de maneira inadequada. Eu posso até influenciá-lo, mas não posso tomar as rédeas da sua vida. Eu não posso decidir pelo outro. Eu não posso levar ou conduzir o fardo do outro. Cada um de nós é responsável por nossas existências, cada um de nós é responsável pela nossa conduta de ignorância e de desconhecimento. O homem que maldiz a vida, certamente ele vai sofrer muito.
Então, esse mesmo homem que culpa o seu semelhante pelos seus erros, pelas suas paixões não resolvidas, pela sua paixão que não é aceita em condição normal, esse aí vai sofrer demais. E o que é que a gente pode fazer? Lembrar que o planeta Terra, por ser um planeta ainda de provas e expiações, ainda está num degrau inferior. E nós vamos tentar ajudar esse planeta a crescer, e nós vamos tentar crescer junto com ele. Aqui ainda residem muitas paixões, ainda prevalece o orgulho, aqui ainda prevalece o egoísmo, aqui ainda temos os descrentes. E a esses descrentes, que muitos de nós conhecemos, um alerta. A inexistência da crença vai arruinar a vida de qualquer um. Sem a crença, a nossa condição moral ela fica fragilizada. Sem crermos, a gente vai ficar num ambiente nebuloso, a gente não vai ter a capacidade de entender o mérito de cada um, a gente não vai ter a capacidade de entendermos a lei da semeadura. Obviamente, não há efeito sem causa. E se não há efeito sem causa, a gente vai lembrar do quê? O nada não produz, o nada não cria. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a entender que o sofrimento muitas vezes nos exige um olhar muito além da matéria. Não apenas ficar, por que é que acontece isso comigo? Por que é que Deus não olha para mim? Por que é que Jesus me abandonou? Na verdade, os bons espíritos não nos abandonam. Na verdade, muitas vezes nós fechamos os olhos e tapamos os nossos ouvidos. O que a gente precisa ser é resignado nas nossas dificuldades, nas nossas dores. E entendemos que Deus não deseja a nossa infelicidade. O Pai não criou nenhum de nós para ser sofredor. Deus é a fonte, é o princípio, o meio e o fim. A intenção da nossa criação, como coautores da sua obra, não passa em nenhum momento a certeza que não viemos para cá para sofrer. Não foi feito da nossa existência um objetivo específico de sofrimento. Iremos passar por eles, mas não é essa a nossa estação final. A nossa estação final é a felicidade relativa. Aí a gente precisa lembrar de quê? Quando é que eu vou compreender a minha missão? Nós iremos compreender a nossa missão quando nós nos libertarmos de algumas paixões materiais que nos deixam atrelados. E aí, isso não vai nos deixar rebaixar. Se eu for ignorante do meu destino, se eu não entender que o homem por si vacila, muitas vezes eu não vou conseguir me preocupar em causar prejuízo ao outro, eu não vou conseguir reconhecer que estou errado, eu não vou conseguir entender que eu não posso me maldizer, eu não posso achar que a minha vida não tem valia. Ainda estamos num mundo que a matéria prevalece, infelizmente. Mas, quando a gente vai evoluindo moralmente, nós conseguimos frear os nossos impulsos. Por quê? Porque a gente consegue conciliar, a gente consegue ser mais seletivo, a gente consegue ter mais cuidado com o nosso pensamento. Então, se eu não fizer isso, se eu deixar a matéria reinar no meu mundo, se eu não frear os meus impulsos, e se eu não souber que isso é fonte de sofrimento, eu vou me desgastar muito. Existe uma obra do Leon Denis que ele fala justamente sobre isso, que para o bem sofrer resta um caminho. E aí o que é que a gente tem que fazer? Ele diz assim, no livro O Porquê da Vida. Até citei, peguei aqui, eu estou com uma anotação que deixa eu achar aqui. O Leon Denis diz assim, libertar-se das influências grosseiras, desligar-se das preocupações de ordem material e buscar elevar os pensamentos. Bom, se a gente conseguir fazer isso, certamente a gente vai encontrar a paz que a gente tanto precisa, né? A gente vai se livrar daqueles ruídos do mundo material que nos convidam o tempo inteiro a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se eu me libertar destes sons que não são agregadores, certamente eu vou conseguir elevação moral. Via de regra, o que é que acontece? Nós somos muito influenciados. Via de regra, nós somos passíveis de influências externas. Isso acontece desde sempre. Só que hoje, com essa sociedade tecnológica que a gente vive, além das influências espirituais que temos muitas, nós somos alvos diretos de influências que não pedem licença para entrar na nossa casa. Eu tive essa semana o prazer de receber um neurologista aqui na escola, Dr. Cláudio Cruz, que fez uma palestra para os nossos alunos falando sobre os resultados nocivos do uso do celular na formação do nosso cérebro e na composição do nosso comportamento. E ele falou muito sobre isso de uma maneira muito clara, sem usar termos difíceis, mas ele mostrou que nós somos capazes de produzir problemas seríssimos em função do nosso destempero no uso da tecnologia. Ele citou especificamente, eu me lembro com riqueza de detalhe, da dopamina que a gente produz, que a gente chama de hormônio da felicidade. O que é que nos dá felicidade? E o que é que a gente percebe? E através de um neurologista ouvir isso, é uma certeza.
Muitas pessoas estão num mundo onde o aspecto virtual fala tão alto que a sua dopamina, que é aquele hormônio que a gente precisa para produzir, que controla o nosso estresse, o nosso bom humor, a nossa capacidade, a nossa motivação, a nossa concentração, a nossa capacidade de ter uma noite boa de sono, fica comprometido esta produção de dopamina de maneira correta. Por quê? Porque nós somos influenciados demais e muitas vezes escravizados por um recurso tecnológico. Mas os jovens estão fazendo muito uso dos aparelhos celulares, por exemplo. Não é só o jovem não, tá? Os pais também. E a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Depois, se alguém se interessar nesse material, que é de excelente qualidade e de fácil entendimento, eu tenho o link que a gente gravou essa palestra do Dr. Paulo Cruz lá na escola, e eu passo para os amigos que desejarem assistir. É muito bom ter esse contato com o médico neurologista que nos mostra esses riscos. Então, voltando ao que a gente estava falando. Para evitar essas consequências desagradáveis que a gente visualiza, que a gente está falando aqui no nosso comportamento, a gente precisa fazer uma higiene na nossa casa mental, aproveitando o gancho da neurologia, aproveitando o gancho da ciência. Fazer uma higiene na nossa casa mental significa dizer, dar uma limpada literal. De que maneira? Como é que eu posso fazer a minha higiene mental? Como é que eu posso me desvencilhar dessas influências negativas que a gente está sendo bombardeado diariamente? Boa leitura, bons livros, bons filmes. Leituras edificantes, elas nos fazem entrar num regramento que nos dá harmonia, que nos dá paz, que nos dá serenidade. E aí, se a gente conseguir fazer isso, aquelas consequências desagradáveis de um ambiente desarmonizado, principalmente no que se refere à nossa casa mental, tudo vai fluir de maneira mais tranquila. O hoje é consequência do passado. O meu futuro é consequência do que eu estou fazendo hoje. Então, hoje eu estou definindo a minha condição no futuro, a minha nova reencarnação, a nossa colheita. Então, a gente precisa lembrar, é lei divina. Gradualmente o ser humano se eleva, gradualmente a gente se engrandece moralmente, mas é tudo a seu tempo. O fato de estarmos aqui reunidos permite-nos ter a certeza que nós estamos no bom caminho. Deus vai dar a todos nós a mesma condição, em condições idênticas, porém, através de instrumentos distintos. Somos livres, nós somos responsáveis, nós somos inteligentes. Aí vem o livre-arbítrio. Somos capazes de fazer escolhas corretas e escolhas erradas. A lei superior é a lei divina. A lei superior do universo é o progresso incessante. Todos nós estamos em progresso, alguns em ritmos distintos. E a gente vai fazer parte desse processo. Precisamos ser conscientes que estamos fazendo parte desse processo. E a ascensão que a gente está buscando atingir, Deus, ela não dá saltos, né? Ela vai depender do nosso esforço, ela vai depender da nossa vivência no Evangelho, ela vai depender das nossas boas escolhas. Nosso destino é adiantamento moral. O que muda? O ritmo. O nosso destino é a felicidade relativa. O que muda? O ritmo. As condições são diversas. Eu vou poder encarar as condições de maneira distinta do meu irmão que está aqui do meu lado. Mas para isso, a gente não pode se distanciar dos ensinamentos de Jesus. Ele se revela em cada momento, em cada agressão que a gente sofre, em cada calúnia que nos são lançadas, no mau olhar, na inveja, no ódio que alguém pode nutrir por nós. E a gente tem que estar forte. Insisto, quem defende os interesses de Jesus não pode baixar a cabeça jamais. A dor, muitas vezes, é um instrumento que a gente precisa. Não necessariamente fazemos apologia à dor, mas sabemos que muitas vezes a dor é útil para que a gente possa se adiantar. Às vezes a amorosidade não nos desperta. E aí o que é que a gente precisa fazer? Fazer uma analogia, como se a gente fosse um mineral bruto, que precisa da ação do fogo, precisa de pancadas, até se transformar numa pedra linda, num instrumento puro. É isso que a gente precisa. Assim, todas as oportunidades que surgirem para nós de modificação moral, a gente tem que aproveitar e fortalecer. Por quê? O aguilhão que a gente busca de melhoramento, ele pode ser na amorosidade e na dor. E aí, nessa hora de dor, a gente tem que saber sofrer. Por isso, o bem sofrer, citado por Jesus. Dor vai aparecer na nossa existência, não tem jeito. E aí a gente, quando ela bater a nossa porta, vamos tentar fazer com que ela seja um instrumento de purificação, que possa retemperar os nossos caracteres, que possa nos fazer despertar para uma reflexão. A dor, ela, como diz Leon Diniz, ela age como se fosse uma fornalha. Ela elimina o orgulho, ela elimina o egoísmo,
ela nos tira da indiferença. Alguns aqui, eu já passei por essas situações e alguns aqui também, que muitas vezes a gente precisa de uma freada, precisa de um tranco para poder descrever aquilo que está perto de nós, as consequências que estão sendo colocadas em prática em função da nossa invigilância, dos nossos olhos fechados, da nossa acomodação. Porque muitas vezes, quando está tudo bem, a gente acomoda. A gente não pode ser assim. Portanto, a gente vai continuar sendo portador de mazelas morais? Sim, mas a gente precisa tentar se desvencilhar delas. O quanto antes. Porque gozos materiais, eles são muito bons, obviamente que são, mas eles muitas vezes nos transformam em escravos. E aí o que é que acontece? O nosso aprimoramento moral retarda. Por quê? Porque eu já estava me habituando a ter a espiritualidade como primeiro plano, as conquistas materiais como um segundo. E aí eu consigo uma determinada conquista material que desperta a minha vaidade, desperta o meu interesse pelo poder, desperta a minha capacidade de olhar para o outro com indiferença. Aí eu joguei tudo fora. Eu preciso retomar a trilha onde o lado espiritual é o primeiro plano. Eu tenho que voltar a enxergar aquilo que eu muitas vezes deixei de enxergar em função de quê? Dos gozos materiais que nos retardaram o crescimento material, o crescimento moral, e que a gente precisa ficar muito atenado. Eu preciso ser o maior dos meus fiscais. Eu preciso ser sempre vigilante. A gente vive essa condição encarnado por um tempo muito rápido. O intervalo de tempo é muito pequeno. Quando a gente compara uma encarnação com a nossa eternidade de espíritos imortais, ele é uma gota d'água no oceano. Vamos acreditar na reencarnação para poder entender o nosso processo evolutivo. Deus, na condição de nosso Pai, obviamente, não é vingativo. Então não adianta achar que Ele nos impõe castigos, que Ele está querendo nos corrigir com dor e sofrimento. Não. O Pai é muito bom e é o maior dos pedagogos. Ele sabe a lição exata que a gente precisa trabalhar. Então, eu não preciso procurar lugares muito longe para encontrar esse equilíbrio. Muitas vezes a gente fica procurando um lugar e o lugar é onde a gente já está. Procurando o objetivo e a gente já alcançou. Procurando algo que nos desperte felicidade e a gente já está usufruindo dela. Mas por que a gente não enxerga? Porque muitas vezes, nas vidas passadas, as lágrimas que nós derramamos nos impediram de enxergar muita coisa. Às vezes tivemos a condição de algoz, de alguém, às vezes somos vítimas de alguém, e isso a gente traz para o mundo atual. E a gente conhece essa prática. E, infelizmente, muitas vezes, o ódio e a injustiça nos acompanham em outras encarnações. É muito comum, nas mesas mediúnicas, a gente perceber que mesmo desencarnados, o ódio ainda deixa atrelados os nossos irmãos. Num processo de obsessão muito intenso, e aí o nosso passado fica vinculado ao passado do outro. Isso vai explicar muita coisa, muito sofrimento. Por quê? Porque quem consegue desvencilhar é o amor. O ódio vai nos algemar um no outro. A gente não pode fazer isso. Então, lembrar, Deus apaga de nós essas lembranças ruins. Porque se Ele não fizesse isso, era muito mais difícil. Esse véu do esquecimento é um grande companheiro nosso. Ia ser muito difícil, imagina, a gente conviver com um filho sabendo que ele foi alguém que nos causou grande sofrimento. Nós somos vítimas de um filho, vítima do companheiro ou companheira. E aí Deus, na sua sabedoria infinita, nos dá a oportunidade de estar numa família que a gente precisaria estar para nos reajustar. Essa contabilidade aqui, ela não tem finança, não tem moeda. O que ela tem é mérito e demérito. Eu espero que cada um de nós tenha consciência de encher essa coluna dos méritos para que a gente possa encontrar recompensas morais e não sofrimentos. Se a gente se submete a determinadas provas, a determinadas expiações, e que são muito difíceis para nós, é sinal de que a gente acreditou que poderia fazer. Não é por acaso que a gente participou muitas vezes do nosso próprio planejamento espiritual. Essa riqueza que a gente vê no mundo material não é a riqueza que o Pai nos ensina a buscar como forma de tesouros. Essa riqueza que a gente vê no mundo material, ela esteriliza o nosso coração. Ela fecha os nossos olhos, ela tapa os nossos ouvidos. E aí muitas vezes a gente se afasta daquilo que é mais importante na nossa existência. Por outro lado, a miséria também. Porque a gente fala muito do sofrer e da prova e da expiação em função da riqueza. A miséria também. A miséria, quando ela não tem a capacidade de ser entendida de forma resignada, ela vai conduzir o indivíduo, o espírito, irmão nosso, a desespero, muitas vezes pensando
é abrir as portas do suicídio, achando que isso iria aliviar a sua dor, tirar o fardo dos seus ombros. Isso não acontece. A gente precisa lembrar, isso não é regra. Ser rico ou ser pobre significa dizer que nós iremos fraquejar nesta prova. De jeito nenhum. A regra é que são provas muito difíceis. A riqueza pode nos tornar indiferentes, pode nos tornar egoístas, mas ela pode também nos tornar grandes espíritos que ajudam os outros, que descobrem o caminho. A pobreza também pode nos aproximar dos humildes. É assim que a gente tem que enxergar. É o bem sofrer. Em certas circunstâncias é necessário que a gente sofra mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente vê a dor do outro e não se sensibiliza. A gente vê alguém falando que não tem as refeições que necessita ter e a gente não entende que aquilo ali é uma coisa indigna. Já pensou? Sabemos hoje que existem pessoas, milhões de pessoas, que não jantaram como todos nós aqui. Isso não pode passar por perto de nós e não nos cause tristeza. A gente tem que se indignar com esse tipo de situação. A gente precisa entender. Hoje, aqueles que propiciam esse sofrimento serão futuros sofridos também. Por quê? Porque a lei divina é a colheita. Então, hoje, os poderosos se invejam, os poderosos brigam pelo poder, eles se rivalizam nessas pompas, né? Eu quero mais, eu quero poder, eu quero o brilho do ouro. Esses camaradinhos, certamente, terão futuramente dias de grande turbulência. Porque quando a gente pauta as condições materiais como referência, a gente vai se desvencilhando dos valores éticos, e esse desafio de se afastar dos valores éticos, para muitos, é saudável, porque acha que isso permite que ele verede por caminhos que lhe dê grandes conquistas materiais, mas ele não tem ideia da dívida que ele está assumindo. Hoje a gente é bombardeado por notícias, hoje a gente é bombardeado por desrespeito à ética, por desrespeito às condições que a gente tem de filhos de Deus. E essa distração que a gente vê hoje, com esses noticiários imensos, com notícia para todo lado entrando na nossa casa, nos distancia muito da realidade. E quando a gente faz isso, a gente corre um sério risco de se afastar do Evangelho de Jesus. E a gente não pode fazer isso. O tempo parece que está correndo muito mais rápido do que antes, mas não é assim. É porque muitas vezes a gente passa despercebido por algumas coisas em razão de alguns mecanismos de fuga que a gente desenvolve dentro de nós mesmos. E a gente tem que descobrir por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou acordando tão triste? Por que nada me interessa? Por que as distrações que eu tinha anteriormente não servem mais? Muitas horas, nosso tempo está sendo utilizado de maneira inadequada. A gente não pode utilizar o nosso tempo em ações estéreis. Qual foi a última vez que a gente fez uma caridade moral? Qual foi a última vez que a gente visitou um doente? Qual foi a última vez que a gente levou uma cesta básica para um irmão que passa necessidade e está desempregado? É isso que a gente tem que perguntar. E essa pergunta ela tem que ser feita para nós mesmos na hora da nossa reflexão íntima, na hora que a gente está conversando com Jesus. Esse vazio existencial que a gente tem hoje, ele exibe uma coisa, a necessidade de a gente acordar, da gente enxergar o outro. Felizes aqueles que hoje estão nessa situação de preocupação. Às vezes a gente fica lamentando porque está passando por determinadas situações, e essa semana eu dei uma palestra lá no Allan Kardec, e a nega me lembrou de uma passagem do Chico, e eu repeti na segunda-feira, e vou falar aqui para vocês. Essa passagem remonta do tempo que o Chico trabalhava na mediúnica lá em Uberlândia, e um irmão de trabalho, um ardoroso irmão, trabalhador, chega para o Chico e fala assim: Chico, eu estou passando momentos muito difíceis, eu estou com dificuldade na família, eu estou sendo bombardeado, estou sendo caluniado no meu trabalho, eu estou sendo visto como uma pessoa que não sou, eu estou sendo alvo de injúrias, eu estou sendo alvo de calúnias. Eu estou muito triste, Chico, o que você tem a me dizer? Aí o Chico sorriu para ele. Aí ele disse assim: que bom, meu irmão. Aí ele disse assim: mas como que bom? Ele falou assim: agora, nessa encarnação, você que está apanhando. Em outras encarnações, certamente você fez isso com os outros. É melhor ser vítima do que ser algoz. É melhor ser vítima dos escândalos do que causá-los. Então, é essa preocupação que a gente tem que ter, é esse olhar que a gente tem que ter. É causa de sofrimento a gente encontrar mentes que são sedentas simplesmente pela projeção social, pela conquista material. Esses irmãos, a gente não tem que fazer outra coisa, a gente tem que orar por eles.
tentar mostrar para eles, pedir a Deus que abra os olhos deles, porque eles estão cavando um buraco enorme, vai ser muito difícil sair de dentro deles. O sonho de ter, o sonho da posse, o sonho da ascensão social, ele é fonte de tristeza, principalmente quando não é atingido ou quando atingido não é utilizado de maneira adequada. O que a gente precisa é impor para nós mesmos condutas que sejam valorosas. Essas condutas valorosas é que vão abrir formas de proceder que serão alvo de elogio daqueles nossos irmãos. E isso não é vaidade. Ser elogiado porque trabalha na seara do bem é o reconhecimento de um irmão que vê em nós alguém que tem mazelas morais, como todos nós temos, mas procurando se melhorar. É essa a nossa busca. Que não seja de vaidade esse sentimento, mas de certeza que a gente está trilhando o caminho correto. E se a gente começar a agir dessa forma, a gente vai ser um elo que vai deixar essa corrente mais fortalecida. A gente não pode agir como robô, porque senão a gente vai estar com sofrimento dentro da nossa vida e não vai sair nunca mais. Valorizar o que tem que realmente valor. A gente precisa ficar atentos, porque senão a gente vai entrar nesse turbilhão que a sociedade está hoje. O que a gente está vendo hoje? Alguns comportamentos que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender. A luz do Evangelho se enxerga fora dele, a gente não consegue enxergar. Porque muitos comportamentos que a gente propicia, nós somos, que oportunizam para nós encontrarmos hoje, não são entendidos se não forem com os olhos da alma. Então vamos ficar atentos às consequências de um turbilhão que a sociedade nossa está vivendo hoje. Sejamos desse mundo, mas não podemos participar deles efetivamente na condição de vítimas. Porque senão o que vai acontecer? A gente, entrando nesse turbilhão, a gente vai aumentar os transtornos que a gente está vendo nesses tormentos sociais. A gente vai aumentar os transtornos depressivos, porque isso é uma máquina de produzir depressão. A gente vai fomentar mecanismos de violência. A gente vai ficar instáveis e, psicologicamente falando, estabilidade psicológica é uma coisa que está acontecendo de maneira exponencial. Temos aqui a nossa irmã Janice, que pode relatar o que eu estou falando. Essas instabilidades emocionais, elas precisam da ciência, elas precisam da área de saúde e elas precisam do suporte espiritual. Senão, a gente não vai conseguir. Por essa razão, a gente precisa, antes de mais nada, conquistar nossa paz interior. A gente precisa muito disso. Essa paz que é portadora de bênçãos, de amorosidade e de caridade, que a gente só vai encontrar no Evangelho de Jesus. Nós somos seres abençoados. No momento que Deus nos permitiu encontrar a doutrina espírita, que nos permitiu abrir os olhos para esse tipo de situação, é a certeza absoluta de que nós estamos no bom caminho. Essa era a nossa reflexão de hoje, e eu gostaria de pedir ao Miguel que fizesse a nossa prece de encerramento, e em seguida ficar aqui um espaço, um tempo, um momento para que os irmãos se manifestassem, perguntassem, acrescentassem alguma coisa. Então vamos lá, vamos orar. Então que possamos nós, mais uma vez, cerrarmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre e Amigo Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães, e a eles rogarmos que nesses momentos que turbulências vivenciamos, possamos nós nos mantermos com os corações tranquilos, sabedores de que tudo que nos acontece nessa existência tem a sua causa em nosso passado e em nós mesmos. Que tudo aquilo que vivenciamos tem uma razão para ser. E que possamos nós compreendermos essas razões e termos a aceitação necessária para vivenciarmos aquilo a que estamos e que já sabíamos que vivenciaríamos, que está no nosso processo de reencarnatório. Que possamos, Senhor, compreender essas lições do bem e mal sofrer e que tenhamos resignação para aceitarmos aquilo que a vida nos oferece. Abençoa-nos, Pai, e esteja conosco em todos os momentos, mas que principalmente nós possamos estar em vós, Senhor, em pensamentos e ações. Muito obrigado e que assim seja.